Fala pessoal, estamos dando início ao nosso Papo Gold. Estamos de volta, né, Gui? Depois de um tempinho aí de férias aí dos episódios, aí estamos retomando. Umas fériasinhas aí. Exatamente. E estamos aqui para falar com um grande empresário aqui da cidade, do ramo das óticas, mas a história dele por trás das óticas é incrível também, porque ele trabalhou como treinador e também atleta de taekwondo. E eu vou passar a palavra para o meu grande parceiro Guilherme, que conhece um pouquinho mais sobre ele, para introduzir melhor sobre esse nosso convidado. Obrigado, João. Salve, salve. Galera aí, o pessoal da VS Gold. Estamos de volta, né? Estamos com um convidado aqui ilustríssimo, que é o Wallace. Seja muito bem-vindo, Wallace. É isso, muito obrigado. Eu que me sinto lisonjeado pelo convite. Obrigado e é uma honra trocar uma ideia aqui com vocês. Cara, o Wallace, quando eu conheci o Wallace, ele era um cara já referência aqui no Taekwondo, em Londrina. Como atleta e um cara que estava já era já campeão, né? No caso aí, de campeonatos nacionais e internacionais, e depois despontou como treinador também, né? E a gente queria conhecer mais essa história, né? De como você entrou na área do Taekwondo e depois como você foi migrar para a área de educação física, virar um treinador, Legal. né? Legal. Bom, Conta pra gente aí, né? Claro, Essa claro. história. Bom, eu comecei no Taekwondo com 5 anos de idade, muito novo, né? Meu pai já fazia Taekwondo e um dia ele me levou para fazer uma aula, cara, diz ele que eu gostei e quis ficar. Então, comecei bastante cedo, tive uma carreira precoce, aos 10 anos também eu já fui faixa preta de Taekwondo e na época foi o faixa preta mais novo do Brasil no Taekwondo, No com Brasil. 10 anos de idade, Estuda aqui em Londrina. Isso tudo aqui em Aqui Londrina. em Londrina. estudando aqui em Londrina. Em qual academia que você fazia? Cara, é a Pequeno Tigre, que era a academia que daí meu pai fundou, certo. né? Aí, nesse Tigre. Pequeno Tigre. Pequeno Tigre. Isso. Tinha Kung Fu lá também, não tinha? Ou não? Era só Não, Taekwondo? era só Taekwondo. É só Taekwondo. Pequeno Tigre era só Taekwondo. Tá. É referência aqui também, formou a mim, formou a Carmen Carolina, que foi a primeira atleta do Taekwondo que foi para as Olimpíadas, é formada na nossa academia. A Natália Falavina é formada com a gente, medalhista olímpica. Então, comecei cedo, também comecei a competir. Eu tive a oportunidade de viajar para os Estados Unidos para competir aos 12 anos de idade e disputei um campeonato pan-americano lá. Voltei com duas medalhas de ouro, uma na luta e outra no Punse, que é como se fosse o kata lá no karatê, né? Mas foi muito legal a história anterior, porque rifei uma bicicleta, aí deu uma projeção muito grande de TV, cobertura de TV, cara, da regional, estadual, a galera vinha, pô, o menino tá rifando brinquedo para poder viajar. Isso numa época que não tinha internet, não, né, pessoal? 93. 93, ó. 93, não tinha internet. Tinha internet, né? Era TV, jornal, então tem uma cobertura muito legal. Aí um médico ganhou a bicicleta, levou, a galera tava na torcida, que não vai levar o brinquedo do menino, né, cara? Foi construída uma história muito legal. E o cara levou. No dia seguinte, o pessoal veio e deram uma bicicleta melhor que aquela. Foi uma história bastante legal, cara. E quando voltou, foi muito bom. Então, eu comecei a fazer essas viagens internacionais e fui ganhando bastante rodagem. Aí, aos 17 anos, eu entro para a seleção principal de Taekwondo masculina. Masculina não, adulta e juvenil, né? Porque eu estou no mesmo ano nas duas seleções. Certo. E aí eu sou vice-campeão mundial na Turquia. Aí, quando eu entro na seleção principal, eu desbanco o atleta que era o melhor atleta na época do Brasil. Então, assim, foi uma entrada também impactante, sabe? E vivi até os 23 anos isso aí. Então, dentro de muitas histórias, muitos episódios aí, Jogos Pan-Americanos, tem um episódio meu dos Jogos Pan-Americanos de 99, o Winnipeg, cara, que eu tô numa quartas de final com um cubano. Desse tamanho, cara, gigante, cara. Cara, eu lembro dessa luta, você acredita? Você eu lembra? lembro, eu acompanhava, nossa, acompanhava. E Pan-Americano nessa época, assim, era muito, o pessoal assistia muito, acompanhava muito, né? Sim. E aí a gente saiu trocando o chute da quadra, aí eu tô voltando pro meio da quadra, arrumando a proteção, e ele me enfia o pé na boca, cara. Aí eu caio, eu só vi, não lembro, né? Só vi isso aí por filmagem depois. Diz que a médica entrou e falou que me analisou, disse que eu tinha condições de lutar e que eu queria voltar a lutar. O que acontece? Naquela época, quando o atleta fazia uma falta dessa, se eu não volto a lutar, ele era desclassificado. Como eu voltei a lutar, ele perdeu um ponto e a luta continuou. Então, eu tava no terceiro round, eu terminei a luta, cara, eu não lembro de terminar a luta. Tem uma entrevista do pessoal da Sport TV. A mulher chega e falou: essa luta era importante pra você passa a medalha. Meu olhar tá pro vazio, assim, o sangue escorrendo no nariz, eu fecho o olho e eu vou recobrar a minha consciência na hora que o pessoal tá me deitando na área de aquecimento, que eu entendi o que estava acontecendo, né? Então,
E episódio com ele é bastante marcante. Aqui eu vou entrar um pouquinho mais, cara, que são muitas histórias, né? Mas nesse aqui, depois, isso foi Jogos Pan-Americanos 99. 2000 foi a primeira Olimpíada que o Taekwondo valeu medalha, Sydney. Foi a primeira Olimpíada que o Taekwondo valeu medalha. Então, eu estava nessa projeção aqui de disputar. Eu já tinha disputado o pré-olímpico mundial na Croácia. Lá eu caí na primeira luta com um cara que era tetracampeão da Copa do Mundo, um espanhol bastante renomado. Então, eu tinha 18 anos ali, bem novo também, né, para entrar na Olimpíada, num esporte de combate, onde, cara, não é fácil um atleta jovem conseguir despontar. Geralmente tem um pouquinho mais de maturidade. E já tinha disputado esse pré-olímpico, disputei os Jogos Pan-Americanos, teve esse incidente com o cubano. Fui campeão sul-americano naquele ano, disputei o Campeonato Sul-Americano, fui campeão. Aí tinha as vésperas, tipo novembro assim, de 99, tinha o pré-olímpico pan-americano. Então, no Mundial, 4 classificariam para a Olimpíada. Não existia ranqueamento nessa época, na nossa modalidade. E os 4 primeiros classificavam. Nos jogos, na seletiva pré-olímpica pan-americana, 2 classificariam. Então, quem fosse para a final já estava classificado. Como não tinha ranqueamento, o ideal era que fosse, cara, eu tinha acabado de ser campeão sul-americano, o cubano que me deu o chute na boca, ele tinha disputado os Jogos Pan-Americanos, ele foi prata lá nos Jogos, ele acabou perdendo a final. Só que, cara, sorteio, primeira luta eu e ele de novo. Seletiva olímpica, cara. Uma luta amarrada ali no começo, eu não comecei bem, mas consegui no segundo e terceiro round me desenrolar melhor. A luta terminou empatada, resumindo, terminou empatada 5-5 a luta. E teve o Golden Point, ninguém pontuou. 5-5, o juiz decidiu para ele a luta. Pelo fato de ter sido ele, você entrou assim com aquele traumazinho? Sim. É diferente? É diferente, não é? Foi diferente. Por isso que eu comecei mal a luta. Tava com aquele impacto do que eu tinha vivido. Impacto, né? O cara Fica, desleal, né? falei, Por cara, mais que você tente, não, você fica mais nervoso, fica mais, né? impacto, Afeta, né, o sim, psicológico. Totalmente, cara. Totalmente. Hoje eu tenho clareza disso e reconheço, né? Mas é totalmente... Principalmente quando você é mais novo. Sim, né? Que você não tem exatamente. tanta E ele já era um cara mais rodado. E... Enfim, terminou 5-5, ele pegou uma próxima luta, ele colocou 10-0 no cara do Panamá, passou brincando e foi para a final com o chileno, que é o cara que eu tinha ganhado a final dele no Campeonato Sul-Americano, cara. Então, assim, ele nem lutou a final. Falou, cara, já estou classificado, nem lutou a final. Ele foi para a Olimpíadas, eu fiquei fora da Olimpíadas porque não existia um ranqueamento. Se fosse ranqueamento, eu estaria do outro lado da chave, a gente teria se encontrado na final, bem provavelmente eu teria conseguido a minha vaga para aquela Olimpíada. Não satisfeito, cara, esse cubano foi para a Olimpíada, ele foi campeão olímpico. Foi campeão olímpico, Foi campeão olímpico em 2000 em Sydney. E nessa época Cuba era muito forte nas Olimpíadas, era muito forte. Muito. Então, quando eu vi aquilo lá, cara, foi um impacto muito grande na minha carreira. Não quer dizer que, empatei 5-5, não quer dizer que eu ia chegar lá e ia ser campeão olímpico. Mas eu tinha condições de ter disputado, né? Sim. Então, isso foi algo que me marcou na minha carreira, dentre outros episódios. Mas hoje, olhando, né, cara, assim, são muitos aprendizados. Como você disse aí, a imaturidade, muito novo, né? Isso talvez tivesse tido um acompanhamento melhor de profissionais que pudessem me dar suporte nisso. Inclusive é até interessante a gente poderia falar. ter mudado. Nessa época, por exemplo, o teu acompanhamento era somente do teu treinador, o seu coach, que era do Taekwondo. Isso. Tinha, por exemplo, acompanhamento psicológico, de psicólogo, tinha nutricionista ou não? Cara, eu tive assim algum... Só sabia a realidade da época. né? Como meu pai foi meu treinador ali, ele andou com muitas coisas. Então, assim, eu tive algumas oportunidades. Não era um acompanhamento nutricional, cara, qualificado, mas assim, eu comia num lugar legal. Até o Paulo Self-Service tinha um restaurante ali ainda era ali na praça. Isso. Ele tinha um nutricionista ali, eles me patrocinaram, me deram um apoio. Então, tinha... O Francisco Florencio, ele era ainda aluno o Chico, ele era aluno ainda de educação física. Meu pai procurou o Antônio Carlos Gomes, que dava aula para ele, era um mentorado, referência no treinamento. E aí o Antônio prescrevia o treino e o Chico aplicava. Então o Chico foi um cara que também me ajudou muito nesse momento, cara, de maneira voluntária ali, né? Bacana. Foi um apoio muito grande, então assim, me deu um suporte muito mas grande. Era uma realidade diferente. Mas era né, diferente. hoje, né? Bem diferente era de hoje, né? Era diferente de suporte, até assim, financeiramente, né, cara? Hoje eu pego um atleta do nível que eu tive de conquistas, fui vice-campeão mundial, 2 US Open, que é o mundial aberto, eu ganhei 2 desses, eu fui duas vezes vice-campeão pan-americano, Jogos Pan-Americanos eu fui bronze depois. Um atleta com esse nível de mais de 10 vezes campeão nacional. Então, assim, um atleta desse no Brasil hoje, ele conseguiria viver do esporte bancando profissionais para acompanhamento especializado, né? Na minha época eu não tinha, cara. Assim, uma das coisas que me levou, inclusive, a parar a carreira de maneira muito precoce, aos 23 anos. Que foi justamente quando eu me formei na educação física, cara.
Então Foi você um- pegou esse período no final, né? De você como atleta, você já tinha entrado na Sim. educação física e se Sim. formou com 23, é isso? Formei com 23, 23, isso. 24 Isso. anos. Legal, legal, legal. Eu entrei em 2000, saí em O 2003. fato de você ter, né, no caso, ter sido atleta foi o que te impulsionou para a área, no caso da educação física. Foi isso. Eu Você gostava, vislumbrou cara. assim, ó, eu quero virar um treinador de atletas também. Foi isso? Não foi. Assim, eu gostava de treinar, sempre gostei de treinar. Quando eu fui para musculação, cara, achei fantástico. Os treinos, prescrição, né? A troca que eu tinha com o Chico ali foi muito rica. Então, eu me encantei com aquilo ali mesmo. Pessoal, Cara. eu quero entender mais sobre isso aqui, sobre esse mundo aqui, né? E aí o ano que eu entro, né? Por exemplo, 99, eu terminei o ensino médio 98. Em 99, cara, como era ano de pré-olímpico, eu só dediquei para treinar. Sim. Então eu não estudei, não entrei em faculdade. Fiquei aquele ano sem estudar. Perdi o vestibular da UEL no começo do ano. Aí acabei fazendo, eu não consegui a vaga, eles me inscreveram, meus pais e minha mãe me inscreveram para o vestibular da Unopar, sem eu nem saber. E aí eu fiz, passei e consegui bolsa, cara. Então a Unopar me deu bolsa também. Bacana. E foi, cara, foi muito simples. Fiz o primeiro ano ali, depois a UEL parou, né? Teve uma parada bem grande ali, né? E a educação física da Unopar, né, já era boa naquela época, né? Já era bem conceituada, né? Era. Inclusive a Unopar patrocinava vários atletas, né? Naquela época, né? Eu não sei se você teve um patrocínio, você, a Natália. Não, eu ganhei a bolsa. Você ganhou a bolsa, né? Mas tinha, na verdade, pelo menos assim. Eu lembro mais da alguns parte da atletas GR lá, de né? Londrina, A GR que era muito forte. a ginástica que era muito forte, a ginástica rítmica, né? Que era muito forte aqui, da Unopar, né? Sim. Que era a equipe, a seleção da brasileira Bárbara daqui, da Bárbara Frank, Frank e tal, exatamente. Mas assim, então, eu vou só buscando responder. Eu vou para a educação física porque eu gostava de treinar. Gostava de treinar. Então, Queria para mim entender mais sobre treino, sobre esse assunto e tal. Então, para mim era muito natural conversar daquilo, viver aquilo. Tanto que, cara, assim, minha faculdade foi muito legal, minha experiência. Apesar de estar viajando muito durante a faculdade, cara, foi super bem, assim, né? Que legal. Desenrolar e acho que foi uma faculdade muito bem feita diante do cenário de... Aproveitou bem. Isso, Aproveitou cara. bem, né? Isso mesmo. Você disse que você parou com 23 anos ali, né? De competir. Por quê? O que foi, assim, no caso, que te levou a parar? Foi lesão? Ou de repente não é o que você... Porque, assim, o tempo de vida, assim, no sentido de competição do atleta pro taekwondo, o pessoal pode ir até 30 e tal, né? Tudo mais. Sim, ainda mais a minha categoria que era peso pesado. Eu saí no peso pesado, né? A longevidade é um pouco maior. Sim. Cara, assim, apesar de 23 anos, eu tinha ali vivido de maneira intensa 19 anos dentro da modalidade, né? 5, né? 5 anos, exatamente. E abrindo mão de muita coisa. Então, você pega, assim, um jovem, cara, e aí eu... Além de ter abrido mão, e eu era um cara que levava muito a sério mesmo, meus treinos, cara, assim, eu não conseguia treinar mais ou menos. Né? Era então, muito nos 100%. Né? Então, eu não conseguia fazer as coisas mais ou menos. Mas chega um momento na adolescência ali que você quer, cara, ver outras coisas, você quer abrir mão de umas coisas. Sim, com certeza. Você pagava alguns preços, por exemplo, cara. E aí meu pai é treinador dentro de casa, mais próximo ainda, né? Jogar um futebol, queria jogar futebol, não jogava, porque a chance de machucar, cara. Perdia uma competição importante. Sim. Mas era um negócio que eu gostaria de viver. Então, abri mão de algumas coisas, né? Junto a isso, algumas experiências como essa que eu trouxe do atleta de Cuba aí, de ter sido prejudicado. Eu não falei do Mundial de 98, que foi na Turquia, no juvenil, que eu fui prata. Na final, cara, eu fui prejudicado. Eu lutei contra o coreano, e a Coreia era o berço do taekwondo, e naquela época os caras eram unanimidade. Unanimidade, né? E eu ganhei desse cara, mas não deram. Era ponto que os caras que iam fazendo, né? Hoje existe o colete eletrônico. Então você não consegue manipular muito o resultado. Encostou, é ponto. Naquela época, cara, era o juiz que dava os pontos ali aparecendo. Sim. Tanto, cara, que por que eu falo que eu fui prejudicado? E não quero parecer vitimista, não combina comigo mesmo. Mas, cara, eu terminei a luta. Ele fez algumas faltas, me derrubava e o juiz tirava ponto meu como se eu estivesse caindo, me jogando, sabe? Sim. E aí depois termina a luta, o ginásio inteiro vaiou o resultado. Sim. No dia seguinte, o treinador dele, vem, cara, o cara me traz uma gravata da Kukyoon, que é um órgão do taekwondo, como se fosse a FIFA do futebol. Sim. Os caras me trouxeram aquilo, ele trouxe o dobo dele, que é como chama o kimono no taekwondo, a faixa dele, me deu de presente, assim, foi um gesto simbólico, eu também dei o meu, mas assim, como se fosse um reconhecimento que não trouxe a medalha, né, cara? Então, Jogos Pan-Americanos, o último, quando eu realmente tomei a decisão de sair, em 2003, Santo Domingo. Eu fui bronze nessa competição, mas na semifinal, cara, eu tava lutando com um atleta da casa. Tava ganhando de 3-1 aquela luta,
os últimos 30 segundos de luta, o cara me dá um giro, eu seguro a defesa aqui no braço, para no meu braço, só que eu desequilibro. E os caras dão um ponto, como se tivesse pegado o chute na minha cabeça. E além de ter dado o ponto, o cara abriu contagem. Então, assim, no taekwondo, como que era naquela época a regra? O chute na cabeça valia 2 pontos e quando você abria a contagem, ele dava um ponto adicional. Nisso ele virou a luta, 4-3, cara. Dentro do ginásio apertado, na casa dos caras, lotado, o ginásio veio abaixo, né? Cara, eu chutava esse cara, chutava, o ponto não saía, terminou a luta e ele passou pra final. Então, cara, eu falei, eu olhei pra mim, né, cara, dedicando uma vida, dentro de um esporte extremamente amador naquela época, porque eu não fazia dinheiro, não conseguia sobreviver daquilo. Sobreviver daquilo, né? Ali com 23 anos, me formando na área de educação física, eu falei, cara, o que eu vou fazer? Até onde eu vou? Até onde vale a pena eu continuar também. Dentro assim, né? do meu histórico que eu tinha vivido. E dentro das capacidades do que eu tinha de informação naquele momento, cara, eu decidi, eu falei, eu vou parar. E ainda ali, cara, depois dali, a gente volta pro Brasil, aí do mesmo jeito que, no mesmo ciclo que aparecia lá no ciclo de 2000 para 2004, a mesma coisa. Na sequência dos Jogos Pan-Americanos teria o pré-olímpico pan-americano. E eu estava cotado para estar lá. Só podiam ir 2 atletas, do masculino e 2 do feminino. Eu tinha sido bronze, Diogo Silva, que foi medalhista de bronze também. Depois ele ganhou os Jogos Pan-Americanos em 2007, aqui, né? Medalha de ouro. Ele também foi bronze lá. Então era praticamente assim, nós dois íamos para disputar essa vaga e eu tinha chances reais de ir para Atenas. Mas, cara, eu estava machucado da competição. Os caras fizeram uma concentração em São Paulo, me levaram para lá. Não tinha um gelo para eu fazer. Falei, cara, eu preciso tratar, eu não vou conseguir competir se for desse jeito. Você tem condições? Senão eu vou voltar para Londrina, que eu preciso tratar. Os caras, não, cara, se você for, não tem como você sair, você tem que ficar na concentração. O técnico da seleção falou. Aí eu falei pro meu pai, eu vou embora, cara, eu vou tratar. Ele falou, se você sair, você perdeu a vaga. E aí eu tomei a decisão de sair, e eu voltei, cara. Né? Assim, e naquele momento, aí eu falei, então eu parei. Se é isso, se tiver que ser assim, eu não vou continuar nessa modalidade, cara. E ainda lutei em 2004, Jogos Regionais, Jogos Abertos, o Santos me contratou, o clube lá me contratou para disputar os Jogos Regionais Abertos de São Paulo. Eu ainda competi, mas sem treinar já. Nessa época eu estava dando aula de RPM já, eu fiz meu cardio ali dando aula de RPM e competi. Ganhei as 2 competições e nunca mais lutei, cara, em competição, né? Fiz alguns treinos aí, de vez em quando a gente se encontra, dá um treininho da old school, que mudou muito, taekwondo hoje também, né? Mudou bastante, né? Mas a passagem do taekwondo foi essa. E, cara, o que também, como eu disse aqui, né? Tava formando educação física, falou, cara, eu preciso fazer dinheiro, cara, 23 anos. A transição, no caso, né? Para você virar, por exemplo, treinador. Vou pagar o preço de novo, um novo ciclo. Cara, o negócio tá mostrando que não tá legal. Então, como não tinha amparo de estrutura, cara, eu decidi naquele momento que ia fazer. Essa transição de carreira mesmo. E essa transição, primeiramente, você optou por trabalhar como treinador em ambiente de academia mesmo. E quando veio essa ideia, não, vou virar um treinador de taekwondo, de reacender talvez esse chamado aí dentro do esporte, mas agora de outro lado. Como foi? Olha que legal, né, cara? Assim, desde pequeno, dentro da academia, meu pai tinha academia, eu nunca gostei de dar aula. Nunca gostei muito e é muito comum dentro da modalidade, o cara tá crescendo, vai graduando, ele fica auxiliar do professor, daqui a pouco ele assume a aula. Eu nunca gostei muito de dar aula. Eu gostava dos treinos de competição mesmo. E aí, essa transição que eu faço, eu vou para a educação física, quando eu saio, né, cara, já vou, emendo especialização, fiz avaliação e prescrição de exercício físico, fiz fisiologia do exercício aplicado, e eu caio ali para a área na instrução da musculação, fazia avaliação física para a galera que entrava na academia e dava aula de RPM. Então, por um tempo, fiquei ali, aí vai surgindo um personal, você atende personal, aí você tira, o primeiro que eu tirei foi a avaliação, depois eu saí do RPM e, por último, da instrução e fiquei só como personal, né? Então, fiquei ali quase 10 anos e o trabalhar como atleta não partiu de mim um desejo. A Natália, ela foi contemporânea minha. Quando eu estava... Ela treinou muito tempo comigo ali. Muito tempo não, dos últimos 4 anos da minha carreira ali, ela treinou bastante comigo. Então, ela treinava junto com a gente. Para ela foi importante essa vivência também no desenvolvimento dela. Então, ela me conhecia das competições. E ela me convida, ela volta de Pequim com a medalha de bronze, com o ciclo que ela fez com o Fernando Madureira, aqui em Londrina. Sim. Depois que meu pai saiu do taekwondo, ela foi
treinar com o Fernando, foi esse ciclo. E aí ela volta e me convida. Sim. Fala, se eu quero mudar, preciso mudar, eu quero fazer um ciclo com você agora. E aí eu assumo, ela traz alguns atletas de São Paulo, os caras vêm para cá, a gente monta um time e eu começo ainda atendendo o personal, mas tive que abrir mão de alguns e comecei a Começar a direcionar esse atender com trabalho ela. também. Isso. Mas eu também já estava, cara, com a educação física, ó, dentro do personal, olhando para minha vida, né, cara? Eu olhava e falava, cara, eu quero ter filho, quero casar, quero ter filho, quero acompanhar, né? Colocar as crianças fazer esporte, fazer as coisas, ter tempo, sabe? Família, casa. Ter mais tempo. Isso. E eu ficava, eu entrava de manhã na academia, saía de noite, vocês sabem como é que é a rotina, né? E almoçando dentro do carro, cara, entre uma academia e outra, eu falei, não dá. Então, quando veio o convite, eu começo a fazer uma transição ali também, né? De carreira. Só que daí eu saio daqui, porque ela foi convidada, essa época foi em 2009 que a gente começa o trabalho, e aí as Forças Armadas começam a contratar atletas, né? E aí ela foi contratada pelo Exército, e o time Rio, o Rio de Janeiro, eles fazem o time Rio e começam a levar atletas para lá. Então ela foi convidada para ir para o Rio. E eu, como treinador, cara, acompanhei. Só que eu tinha 6 meses de casado, minha esposa ficou, que ela tinha um emprego muito bom. E a gente ficava nesses bate e volta, cara, assim, fiquei 1 ano lá. Aí eu abri mão do projeto também de trabalhar com ela lá. Aí ela seguiu esse cronograma dela no Rio, faz o ciclo 2012, depois ela volta a fazer o ciclo 2016 para Londrina. E aqui ela me chama de novo. Aí eu trabalho com ela de novo, mas por convite, não porque eu tinha o desejo disso, cara. Porque como eu saí também do esporte, dentro de eu enxergo hoje como um processo de um burnout ali, um negócio que, cara, me expulsou mesmo para fora da modalidade, eu não tinha muita vontade, sabe? Especialmente por conta de muitas coisas que eu trouxe aqui, experiências esportivas, mas politicamente não era um lugar que eu queria estar. Então, eu fiz ali com um trabalho com ela, porque, cara, para mim era uma experiência legal, mas também honrando ela por ter convidado ali e enxergar que eu poderia contribuir mesmo com o trabalho dela. E a gente começa um ciclo ali, cara, bastante interessante. A gente começa a fazer os torneios abertos na Europa, que contam ponto para ranking, né? Aí a gente ganhou, nessa mesma viagem, a gente foi para a Áustria, ela ganhou a competição da Áustria. A gente estava fazendo o da Suíça na sequência, cara. Ela tinha ganhado da atleta que era a melhor atleta na época, uma francesa. Ela era a primeira do ranking. A gente ganhou dela. Aí ela foi na outra luta, cara. Ela rompeu o cruzado de novo. Já era a terceira lesão dela de cruzado. Então ela teve alguns históricos. Segunda no mesmo joelho. E aí ali ela também desistiu da carreira. Não conseguiu mais continuar com a carreira, né? Então ali eu também interrompi. Então eu saí. Então eu entrei para ser treinador, cara. É curioso, né? Porque não foi um desejo, mas eu fui e voltei. Depois eu fui dar aula de taekwondo na VS lá da Rio de Janeiro. Rio de Janeiro lá. Teve um período que tinha as lutas lá. Tinha as lutas, né? Quando ainda tinha. Ficamos 2 anos lá. Quando eles tiraram também, eu já não fui para outro lugar. Os alunos já estavam querendo ir para a competição e eu, cara, não conseguia entrar dentro do ginásio para assistir uma competição de taekwondo. E aí já estava com o segundo filho para chegar e eu não dei continuidade. Então a minha passagem no taekwondo, ela se deu dessa forma, cara. Mas assim, foi muito rico para mim, né? Sim, muito rico. É uma experiência muito rica. Para quem não conhece, a Natália foi, eu acho que a principal, no caso, atleta do taekwondo no Brasil, né? Que chegou mais longe, né? Ela disputou quantas Olimpíadas? Ela disputou 3 Olimpíadas. 3 Olimpíadas. Ela ganhou medalha de bronze. Bronze em Pequim. Bronze em Pequim. Depois na sequência. Ela já tinha disputado 2004, 2008 e 2012. Em 2012, né? Isso. Que foi em Londres, né? Foi em Londres. Foi em Londres, A outra né? dela foi em Londres. Bacana. Mas assim, ela foi a primeira campeã mundial do taekwondo. Agora esse ano aí que surgiram outro campeão mundial. Outros agora, né? Você vê, depois ela foi campeã mundial em 2005, Madrid, salvo engano. 20 anos, né? Depois de 20 anos. Então tem surgido uma safra nova aí também. Eu acompanho meio à distância, mas eu vejo que tem surgido. Ela está hoje dentro do COB, então ela está acompanhando hoje o atletismo e o taekwondo, essas 2 modalidades. Ela está como suporte lá no COB. Então eu sei que, conversando um pouquinho com ela tem conseguido contribuir de uma maneira com a visão de atleta, com as lutas que ela teve, as dores que teve também, para dar suporte pro atleta, para time ali, né? Para esse lado mais político dentro do esporte, né? Exatamente. Perfeito. E você trabalhou como treinador, assim, depois de finalizar o ciclo, até como treinador de taekwondo, como personal, por quanto tempo até
hoje, né, como você trouxe até no início desse podcast, que a tua família já é do ramo da ótica há muito tempo e tudo mais, mas quando foi essa migração também para o ramo empresarial? E hoje que vocês têm inúmeras óticas aí pela região, né, de sucesso. Como que foi esse outro chamado aí também? Quando eu volto do Rio de Janeiro, né, que eu vou para fazer essa experiência, já casado, né, cara? Falei, vem agora, meu. Eu já não queria ficar dentro da academia atendendo como personal, e eu não via naquele momento. Eu não queria ter academia, acabei tendo depois até. A Espaço Físico, fui sócio lá com o Chico e os outros professores, E eu não queria, cara, eu queria tempo. Então, o horário comercial ali, para mim, chamava muita atenção. Meus pais já tinham os negócios, precisava de braço, né, até para olhar para uma sucessão, né? Sim, para dar continuidade. É uma empresa que surgiu em 92, né? Então, assim, também vai fazer agora 34 anos. Então, naquele momento, 2011, eu começo a participar de maneira ativa, apesar de ter vivido muito tempo. A academia, onde a Natália começou a treinar, inclusive, era no fundo da ótica, cara, pra você ter uma ideia. Era tudo muito junto ali, né? Então, eu vivia muito tempo dentro da ótica ali. Então, eu vou para as lojas, contribuindo, entendendo, olhando para todas as áreas, para entender o negócio, mas agora com o olhar de quem queria trabalhar e dar continuidade naquilo, né? Então, ali que eu começo a entrar, cara. E aos poucos eu vou ganhando espaço, buscando me desenvolver, né? Aí, depois também de um tempo ali, cara, olha só como é louco, né? Eu tive muitos resultados importantes no esporte e resultados legais como treinador também, na educação física. Cara, eu gostei muito do trabalho que eu fiz. E aí eu vou para a empresa, mas existem algumas diferenças. Apesar de eu aproveitar muito alguns aprendizados, tem coisa, cara, que eu não tinha. Um exemplo simples para o cara que é empresário. Eu não tinha networking do empresariado. O network era do esporte, era da academia. Exato. Então eu precisei... outro ramo, um nicho completamente diferente, né? Exatamente. Fora que, para eu atuar com o que eu atuei, eu precisei me preparar, treinar. Então também tive que ir atrás de cursos, me preparar para realmente assumir um negócio e fazer isso de maneira a que ficasse contento, né, cara? Porque, assim... Até porque, assim, se a gente for ver, são áreas completamente diferentes. A gente, dentro da nossa formação, a gente não tem nada que é direcionado à parte administrativa, gestão. A gente que é da área da né? saúde e tal. Sim. Ou seja, você teve que mudar completamente o teu foco já numa situação, por exemplo, que depois de muitos anos ali de formação em outra área, né? Sim, então aí você tem que buscar cursos, buscar especializações, né? Coisas muito específicas, né? Uma idade já um pouco mais avançada, né? Vamos colocar assim. Sim. E até trazendo isso no contexto de empresas familiares, né? A gente vê muito nesse. É um ponto crítico quando há essa questão de sucessão, né? E muitas vezes a grande parte das empresas que são sucedidas acabam até fechando, né? E tudo mais, porque às vezes a nova sucessão, a nova geração não é ambientalizada com a cultura da empresa. Mas a ótica só cresceu com mais unidades, assim, e você tendo essa visão, né, da segunda geração da ótica, o que você trouxe também do esporte, talvez como atleta e treinador, que também te ajudou muito no contexto de transformar, né, a empresa da família numa empresa maior ainda, né? Então, até no quesito de, como você trouxe, né? O esporte às vezes traz muitas frustrações porque tem coisas que não dependem de nós, mas está sob o controle de terceiros e que infelizmente impacta na gente. E a nossa vida de empresário é a mesma coisa, né? Tem coisas que às vezes não dependem exatamente da gente. E como que é para você trazer muito desse mindset e construir, trazer isso para a cultura da empresa de vocês? O que eu consigo contribuir mais e eu procuro atuar diretamente liderando o time, né? Como eu disse aqui no Taekwondo, eu não conseguia treinar mais ou menos. Então, assim, cara, performance. Olhar para a atuação do vendedor. Lido bastante com o time de vendas, é o que faz o coração de uma empresa bater e mandar sangue para todas as áreas, é a venda. Então, investir nisso, cara, eles entenderem que a venda, até o vendedor é muitas vezes menosprezado, né? A profissão de vendedor, mas, cara, é algo essencial para qualquer negócio. Qualquer negócio. Né? Então, às vezes, quem nunca viu alguém que chega lá, pedir emprego
pro meu filho aqui, pode ser até vendedor. Não pode ser até vendedor não, cara. Vendedor é o que mexe isso aqui. Exatamente. Então, trazer essa cultura de performance, de ser persistente, né, cara? De persistir na venda, persistir. Buscar conhecimento também, se desenvolver todos os dias, cara. Eu falava, eu dava um chute, eu falo que eu não conseguia treinar mais ou menos. Eu dava um chute, eu não aceitava o próximo chute ser mais fraco ou ele ser mais lento do que o anterior. Sim. Então, essa mentalidade, como você trouxe aí, o mindset de, cara, de crescimento, de alta performance, é o que eu busco trazer para elas. E para elas olharem. Meta também, cara, é um negócio extremamente importante. Sim. Ter um alvo. Qual é o seu alvo? Sim. Se eu não tenho um alvo claro que eu quero alcançar, cara, como que eu vou alcançar o resultado? Pô, eu tenho um alvo, eu quero ser campeão mundial. Pô, eu tenho algumas fases que eu preciso vencer para chegar lá. Eu vou ter que ganhar o estadual, ganhar o nacional, disputar um outro campeonato, chegar no mundial para poder conquistar. Então, dentro da carreira do time, eu também procuro dar essa visão para elas. Cara, onde você vai chegar depois? Qual é o lugar que você quer chegar? E você tem que ter os checkpoints. Pô, tô na rota, eu preciso redirecionar o meu caminho. Então, isso eu vivi dentro da modalidade e eu procuro trazer também para os meus times, cara. É a cultura de alta performance. Perfeito. Cultura de alta performance, de desenvolvimento contínuo, né? Aprendizagem contínua. Uhum. Não tem, cara. E hoje, um mundo cada vez mais rápido, as coisas mudam muito rápido. A nossa empresa é uma empresa que sempre foi muito conhecida por fidelizar clientes. Sim. Então a gente já tem de terceira geração de clientes. Uhum. Só que a gente precisa renovar a base. Então, assim, o que funcionou lá atrás não funciona agora. Uhum. Né? A gente precisa estar atento aos movimentos de mercado para ir se renovando e continuar trazendo crescimento. É porque o nosso país, cara, olhando para negócios, né? Sim. Nosso país é um país inflacionário. É. Todo ano as coisas sobem. Se eu não faturar mais, o meu negócio está morrendo. Sim, né? exato. Então eu preciso crescer de faturamento. Essa é uma mentalidade de Exato. crescimento que, cara, se o time não tiver, Exatamente. Exatamente. E trazendo um pouquinho até sobre essa questão de mercado, tendências, o que você vê muito, né, até sobre essa questão de, como você trouxe, né, construir time, né? É muito difícil, às vezes, a gente trazer e mostrar para o colaborador que a importância de realmente vestir a camisa, porque muitas colaboradoras a gente vê que ele, putz, mas isso aqui eu tô vivendo o sonho do Alice, não é o meu sonho. Mas, peraí, como você trouxe, né, no ponto de vista de aonde você quer chegar, tudo mais, e como que você trabalha realmente para essa engrenagem desses colaboradores, eles estarem motivados e realmente, putz, vou vestir a camisa, eu quero vender mais, eu quero não só pensando pro lado de comissão, mas porque eu quero ver a empresa crescer, né? Não é porque a empresa não é minha, mas eu quero crescer junto com a empresa. Como que você trabalha até nessas questões de que o mundo hoje vem oferecendo para nós empreendedores de cursos e tudo mais para trazer para o ramo da ótica, Sim. que a gente pode implementar em todos os segmentos, sim. digo. Assim, ó, existem alguns cenários aí. Existem pessoas que se identificam com o time, se identificam com as lideranças, com as pessoas mesmo, e ela veste a camisa naturalmente. Até outro dia eu coloquei um vídeo no meu Instagram lá, trazendo a menina que trabalha com a gente, tá, menina, né? Uma senhora já, uma mulher, não parece senhora, então eu falo senhora, ela vai ficar brava comigo depois, mas cara, é uma pessoa totalmente antenada, nova, mas ela tá há 34 anos com a gente, cara. Ela passou 3 anos ali fora, voltou, mas ela conhece a história toda e veste a camisa Praticamente mesmo. desde o começo. Mas, o que diferencia, cara? Assim, se eu falar para a pessoa, você tem que, vamos alcançar a nossa meta, que é a meta da empresa, alguns têm essa mentalidade, meu, pô, fazendo o dono ganhar dinheiro. Cara, qual é a sua meta? Você tem a chance de empreender dentro do meu negócio. Eu coloquei meu nome em risco, eu abri empresa, se der tudo errado, quem paga a maior conta é minha, quem paga o risco sou eu. E você tem chance de, cara, empreender dentro do meu negócio, com o seu risco reduzido. Então, cara, qual é o seu alvo? O que você quer? Você quer trocar de carro? Você quer construir uma casa? Você quer ter família, ter filhos? O que você quer crescer? Então, olhar pro funcionário também, pro colaborador, cara, para ele ter essa visão. A visão empreendedora. E se chegar em algum momento, cara, eu falo, já aconteceu comigo, inclusive numa das minhas operações lá de Cornélio Procópio, eu falo, cara, se você crescer num ponto que eu não conseguir te sustentar aqui, vai para outro lugar, vai crescer. Você vai ser convidado para outro lugar. Se você for bom no que você está fazendo, não importa onde você estiver, você vai deixar portas abertas e outra pessoa pode chegar e te fazer uma proposta.
Então, se a pessoa chega. E aí, cara, isso é mentalidade. Bacana. Então, muito das minhas conversas, treinamentos, é buscar trabalhar mentalidade, cara. É voltado para isso, né? É, Voltado pra isso. mentalidade. Hoje vocês têm, né, dentro da operação das lojas, assim, quantas lojas em Londrina, pelo jeito que vocês têm fora também, sim, como é que sim. funciona essa operação? Tá, e são 8 operações hoje, né? Primeiro que o quadro, assim, ó, a gente falou de sucessão e sou eu, meu pai e meu irmão, né? Dentro do negócio. Então existe um cenário ali. Tem 2 lojas que são só do meu pai, aqui em Certo. Londrina. Nós somos sócios nas outras todas, menos Cornélio e Rondônia. A gente tem uma loja em Rondônia, cara, em Rondônia, Ariquemes. só. Lá é do meu irmão. Ariquemes. Eu já fui lá quando eu Rapaz, fui no Ariquemes. Tunis do Londrina. Aí. Hã? Jogar a Copa do Brasil. Ah, é? Ah, pelo Olha. Jogar contra o Real Ariquemes. Real Ariquemes, isso aí. Legal, Longe, hein? bacana. É longe, difícil pra cara. chegar lá, hein? É longe É pra difícil. caramba. 2.700 É quilômetros. longe pra E caramba. ganhamos. Foi o único jogo que a gente ganhou na Copa do Brasil. E aí, eu tenho a de Cornélio é minha, de Rondônia é do meu irmão, e nas outras, meu pai são sócios. E como Cambé foi, e no caso, Londrina. montar, assim, fazer esse esquema lá em Ariquemes, assim, foi uma pessoa conhecida de vocês que quis levar para lá, foi uma coisa assim? Na verdade, cara, foi acaso também. Meu irmão formou em veterinária, casou na época com uma médica, e aí o pai dela tinha terra lá, eles foram para lá, e ele foi para atuar como veterinário. De grandes, ele é cowboy, ele tinha roupeiro, ele gosta de laçar, e ele achou que ia trabalhar com os animais grandes lá, mas não deu certo para ele trabalhar. E aí ele já tinha o curso de técnico ótico, ele também estava dentro da ótica desde pequeno, a gente tem 3 anos e meio de diferença. Sim. E aí ele, cara, enxergaram ele e meu pai lá, ó, cabe uma ótica aqui, né? E aí começaram a operação lá. Começaram a operação. Ele morou um tempo lá, depois hoje toca à distância. Hoje ele toca a operação à Que distância. bacana, que bacana. E até mesmo para conseguir operar, como vocês têm oito lojas, vocês não conseguem estar realmente em Sim. todas assim. E como foi essa construção para que realmente vocês conseguissem deixar alguns dos outros estabelecimentos tocando e literalmente tocando como igual, assim, digamos, implementar essa cultura da empresa. Como que é para vocês esses desafios de inúmeros Sim. colaboradores e tudo mais? Sabe que eu tenho pensando assim, tem um negócio que meu pai sempre falava quando ele entrava de técnico meu na cadeira, que eu não precisava muito da ajuda dele ali, eu me virava bem, né? Porque o treinador ele é extremamente importante. Sim. Existiam momentos que eu precisei dele e ele trouxe, mas ele falava que eu não precisava muito dele de me instruir. Mas o que eu vejo, cara, na minha formação assim, do que eu entendo, é não criar pessoas dependentes Sim. de mim. Então eu sou um cara que gosta de descentralizar. Sim. Para eu descentralizar, eu preciso preparar essa pessoa, discipular. Exato. Então, a ideia de, cara, eu estou fazendo essa atividade aqui, vem cá, fica do meu lado, você está aprendendo? Observa como é que eu estou fazendo. Observa fazendo, daqui a pouco eu coloco ela para cá, eu vou fazer de maneira simplista, né? Mas eu coloco ela para cá e eu observo ela fazer, dou instrução. Até o momento que eu consigo sair e deixo ela fazendo, porque ela já entendeu a cultura. Então, uma cultura forte dentro da empresa ela é extremamente importante. Eu só consigo passar cultura se eu transmitir isso vivendo isso. Porque uma coisa é eu pegar um livro de cultura e falar, ó, essa é a nossa cultura, tá vendo como é que é aqui? Mas na prática ela vê o negócio acontecendo diferente. Então, o exemplo ali, você viver o que você fala é algo que faz diferença para a transmissão de cultura e acompanhar, discipular, descentralizar. Mas não é a gente fala muito de delegar, né? E aí vem aquela frase famosa que é o delargar. Se você delargar também, cara, esquece. Sim. Então precisa ter acompanhamento ali, né? A gente fala do follow-up. Cara, deu alguma instrução? E aí, como é que foi? Dá feedback. Positiva, você tem que positivar, dá o feedback, se o feedback é negativo, tem que dar também para correção de rota. E com essa mentalidade, e o time entendendo que é assim que funciona, e eles percebem o crescimento, cara, porque ele também vai construindo o quê? Autonomia. Sim. O time vai construindo autonomia. Isso também é libertador para eles. Eles vão se preparando na carreira deles, né? Sim, até porque vislumbra ali também, de repente, um crescimento ali dentro. Um plano de carreira. Cara, eu estou como plano de consultor carreira, hoje, né? mas eu posso ser daqui a pouco uma supervisora, um gerente, enfim, vou abrir meu negócio. Ela tem oportunidade, o time tem oportunidade de se desenvolver. Desenvolver, né? E quais são, assim, as principais metas, assim, da empresa de vocês, né? Vislumbrando o mercado hoje, o que a gente tem de novo, né, a tecnologia e tudo mais, o que vocês têm assim já pensado, né? Até mesmo eu não sabia que você era dono da empresa, mas eu olhando pelo posicionamento da empresa e vendo assim, por exemplo, as óticas Zenza, eu já olho com, putz, uma ótica
de altíssimo padrão, assim, sabe? Assim, um posicionamento que eu sempre falei assim, putz, isso aqui é uma ótica bem diferenciada comparado com o que a gente vê das óticas Sim. Das padrões, convencionais, das padrões. convencionais Inclusive tem essa e diferença. tudo Você pode mais, até né? explicar pra gente, são duas, Exatamente. né? Não, São operações diferentes, públicos São. diferentes e E direcionamentos, né? estratégias Pode provavelmente explicar pra totalmente gente. diferentes Sim. também, né? A Persona é a nossa marca própria, né? A Ótica Aham. Persona, meu pai que começou com ela. Então, ela é eu atendo. Eu não posso falar que eu vou atender todo o público, mas eu tenho clientes de todo o público, mas o meu foco maior ali é BC, Uhum. tá? É o público que se identifica mais pelos preços, até pelos tipo de produto que eu tenho lá. Lente, cara, não vai diferenciar nenhuma das duas operações. Porque as AIS, tanto nas AIS Vision Center quanto na Ótica Persona, é o nosso carro-chefe, que a gente acredita demais nesse produto. É um produto alemão e, cara, é fantástico. Se você pegar a tecnologia que faz os chips aí, as AIS ela tem tecnologia embarcada em muito equipamento aí. A gente não conhece equipamentos médicos, cara, de alta precisão. O uso de lentes para trazer precisão, os caras dominam. Então, na Persona eu tenho esse público e nas AIS eu atendo o público B, A, B, A mais. Atendo o público A mais ali também, porque eu tenho grifes mais reconhecidos do mundo da moda. Né? Então, grifes que são renomadas no mundo, algumas são exclusividades que a gente tem aqui, bastante moda, design também, que não é até que é o luxo silencioso, né? Que tem muita gente, cara, o cara não quer colocar um Prada desse tamanho aqui na minha cara, ele quer um negócio discreto que só quem é Quem do entende. nicho dele, quem tem o sabe que é, no imposto de caso, renda né? que ele tem, conhece aquela marca, sabe? Então ele se posiciona dessa forma também, né? Então, esses são os dois tipos de público. Mas o produto, a lente, cara, é a mesma nos dois. Então, as armações, elas vão trazer esse diferencial. E a nossa cultura, meu olhar para a empresa, cara, até falando do crescimento, eu enxergo o nosso segmento como ele já foi, né? Usar óculos já foi só uma necessidade. Uhum. Né? Então, eu vejo saúde visual, ter um time preparado para trazer consultoria, para você usar a lente que você precisa, cara, porque é diferente. Não adianta eu falar para você que lente é tudo igual e você vai ouvir isso muitas Sim. vezes, dependendo do lugar que você for. A entrega é diferente, de acordo com o seu uso, é diferente. Então, ter o meu time lá preparado para fazer uma anamnese ali, entender a necessidade de uso, falar, cara, o que mais se adequa para você é esse produto. E nem sempre vai ser o mais caro. Exato. Nem sempre vai ser o mais caro. Então, não adianta falar que eu vou colocar só o produto mais caro, que ele vai ser o melhor para todo mundo. Não é, cara, não é verdade. Então, a gente tem isso como princípio, um pilar muito forte mesmo. E, cara, é saúde visual atrelado à imagem, cara. Sim. Uma parte de moda mesmo, de estilo. Moda, de E, estilo, cara, né? posiciona. Acompanhando as Pra você ter uma tendências do ideia, né? mercado também, né? A armação, uma armação totalmente reta, quadrada, assim, com traços fortes, reto, ela comunica firmeza, ela comunica seriedade. Né? Exato. Então você pega, por exemplo, é muito comum o advogado novo, acabou de formar, o cara quer se posicionar no mercado, se ele usar, a gente tem orientado as pessoas, pô, usa uma linha mais forte, mais assim, mais sóbria, vai comunicar mais capacidade, mais seriedade, o que aquela profissão exige. Um cara que alguém da comunicação, por exemplo, que é totalmente comunicativo, cara, ele precisa de linhas mais fluidas, mais cor. Né? Então, o meu time ele tem que estar preparado para atender todo mundo com isso, inclusive olhando para colorimetria, cara. Não é só formato de rosto e armação, mas, cara, entender da tom de Coloração pele, pessoal. coloração pessoal, né? Isso aí faz Imagem diferença. pessoal. Isso Então, que é o legal diferenciado, né? Porque Isso aí você tem faz um diferença. atendimento que é personalizado, Exato. muito de acordo com a profissão, com o Exato. perfil da pessoa, não só o perfil físico, mas o que o cara faz, né? Exatamente. O que esse cara tem, né, como profissão e tudo mais. Qual que é a imagem que ele quer E passar? exatamente, o que ele quer que ele comunicar, quer porque vai comunicar, comunicar, cara. né? E no rosto, cara, as primeiras coisas que a gente olha, já passa uma imagem rápida. Isso é como é verdade, né? O Gui me acompanha há mais tempo e no consultório eu gosto, que nem eu comentei do Flávio, que é cliente seu e tal. Então, lá no consultório eu uso roupa do Flávio e eu faço questão de usar óculos, porque eu sou novo, né? Sou novo e atendo pacientes bem mais velhos que eu, então tudo isso para se comunicar com uma seriedade mais, mas como que esse menino, né? Então tudo a imagem se comunica, né? Então ela fala, né? É uma linguagem silenciosa que a gente fala, né? Então faz total diferença e realmente ela traz esse ar. Por exemplo, hoje eu tô aqui com uma roupa mais despojada porque o ambiente da academia propicia para isso, né? Tal. Mas senão estaria aqui de terno aí, né? Então, que normalmente assim faz realmente diferença. É um acessório que eu vejo que as pessoas cada vez mais vêm explorando, buscando designs diferentes. Inclusive, eu gosto muito de acompanhar as tendências e tudo mais, até
até no mercado, se eu não me engano, coreano, tem não sei se é no coreano, alguma marca bem específica, acho que chama Monster, não sei assim, que é uma linha totalmente diferente, mas assim, que os caras estão trabalhando com um designer, uma tecnologia de design totalmente diferente para esses públicos aí, e hoje o óculos é realmente um acessório fashion, né? Fashion, Então né? faz parte do... Isso que eu ia falar, não é só bem questão, interessante. né, por E exemplo, além da das necessidade, tecnologias, é a né? questão Hoje a gente tem os metas, os óculos inteligentes, exatamente. eu até queria que falasse Eu sobre ia isso. falar, vocês trabalham com isso Temos. também? Nós temos Dessa também a nova Ray-Ban Meta, tecnologia que sim. tá vindo? A gente tem sim, cara. É fantástico, né? E a qualidade da imagem, cara. Eu fiz uns vídeos, eu fui pra Orlando agora com a família, no meio do ano agora. E, cara, você entrar na montanha-russa, você faz o vídeo, cara, é fantástico. Parece que você tá... O pessoal ouvia e falava, Wallace, parece que eu tô... Eu até passei mal de ver os looping que tava dando lá, porque é fantástico, cara. Então, assim, é muito legal. Você, pô, atende telefone, a capacidade de áudio dele ali, não vazar para fora e você conseguir ouvir, é Só fantástico. você ouvir. Se não me engano, tem O a- controle aqui, né, cara, de tem aumentar volume, passar parte de música, tradução de idioma tradução, é também. fantástico, cara, é Tá vindo incrível. agora, né, na verdade, novos aí, que você tem a sim. tradução simultânea, a pessoa Simultânea. conversando com você, Exato. traduz, e também no caso de você poder, de repente você quer explorar um caminho, um lugar que você não conhece, então ele te dá o caminho ali, você sabe exatamente como você ir, né? Quer dizer, Exatamente. tudo ali na lente, assim, né? É Exatamente. uma coisa muito, assim, Bacana. que a gente via só em filme lá atrás, né? Parecia ficção, né? Ficção, né? Perfeito. E o Wallace, a gente falou muito do Wallace atleta, do Wallace treinador, o Wallace empresário, mas a gente não falou do Wallace. Acho que isso é muito importante. Legal. Queria que você contasse um pouco da sua história, você como marido, você como pai, contasse um pouquinho aí sobre seus princípios, até mesmo de entrar num ponto muito importante aí, que é essa reconexão que eu vejo que muitas famílias estão tendo com princípios e valores, e que você é coordenador de uma iniciativa, de um grupo, né? Você vai saber dizer melhor, de um ecossistema aí, que é o New Legacy, que eu acho muito bacana. Já venho acompanhando aí, e, como eu falei, desperto o desejo de participar. Grandes amigos meus fazem parte. E eu queria que você contasse um pouquinho dessa sua história, né? Desse lado familiar, desse lado também, trazendo um pouco para o projeto do New Legacy, que é um projeto muito legal, que para nós homens eu acho que é algo muito bacana, de querer entender um pouquinho mais sobre esse projeto. Show. Cara, assim, as minhas vivências ali me trouxeram muitas histórias pessoais e dentro do taekwondo, das coisas que eu vivi, cara, falar, saía, festa, queria festar e eu, às vezes olhando só, cara, só divertir mesmo, só sair, pegar mulher, o que tinha da vida era aquilo. Então, chegou um momento, cara, que a minha vida falou, cara, não é isso, tá errado, né? Como eu trouxe ele depois quando eu falo que eu queria casar, queria ter filhos, eu já tinha passado por essa transformação. Eu falo, cara, não dá para viver desse jeito. É uma vida vazia, né, cara? Então, sabe o lance de você ter um buraco que nada, você tá tentando toda hora Nada preenche, né? Você preencher, fica tentando preencher com várias coisas, mas exato. não, né? E nada preenche, né? Nada preenche, cara. E aquele vazio ia me consumindo e eu passo num momento muito difícil ali e que falo, cara, não aceito isso mais para mim, não quero e eu preciso mudar. E até assim, cara, eu falei, cara, às vezes namorada, sabe, é até ruim de falar, mas assim, infidelidade com namorada, porque talvez vão assistir, vai ficar bravo, mas cara, infidelidade, eu falei, cara, isso não tá errado, isso começou a me incomodar, sabe? E eu falei, eu não posso ver desse jeito. Eu falei, cara, eu quero ter filho, meus filhos não vão olhar pra mim e vão, tipo, falar, cara, meu pai traiu minha mãe. Acho que seria uma dor muito grande se eu visse meu pai fazer isso com a minha mãe, sabe? E o meu pai nunca foi um exemplo de coisa errada. Meu pai sempre foi, cara, viajou comigo a minha carreira inteira ali e eu nunca vi ele olhando pra uma mulher fazer um comentário desrespeitoso, sabe? E desrespeitando a minha mãe. Então, e eu me vi fazendo coisas, falei, cara, isso aqui não combina com tudo que eu aprendi, que eu vivi. E aí eu começo, cara, a buscar entender isso, né? Aí, cara, dentro de algumas treinamentos que eu fui fazer, aí eu olhei para cara, minha espiritualidade está totalmente... O que eu acredito? Sim. Que é um negócio que eu falo, cara, morri, e aí, o que vai acontecer? Qual que é o negócio? E aí eu começo a buscar, cara. Eu fui bem amparado por pessoas que me deram bastante orientação em relação a isso. Então eu começo a olhar, enxergar a vida de um prisma diferente. Eu sempre acreditei em Deus, mas não conheci o Deus que eu conheço hoje das coisas que eu vivo. Então,
a minha vida começou a ser moldada a partir de princípio cristão mesmo, né? Eu sempre fui um cara legal, um cara bom, um cara que não fazia mal para as pessoas, mas tinha princípios. E aí eu senti que esses buracos que eu sentia eram algumas coisas, comportamentos que eu tinha que trazia esse buraco e nada preenchia. Então eu começo ainda com o comportamento, cara, mudar o meu jeito de lidar com as pessoas. Antes de conhecer minha esposa, eu já tinha decidido, cara, que eu nunca mais ia atrair uma mulher na minha vida. E eu vivi 2 anos de relacionamento extremamente conturbado e eu não fiz isso antes de conhecer minha esposa. Aí eu conheci ela, então eu já estava, cara, foi uma preparação muito grande e eu tinha decidido que eu não ia fazer isso com ela e nem com meus filhos, cara. Eu não acho que se meus filhos olhassem para mim e falassem, cara, meu pai é um pilantra, seria uma dor muito grande. Então, a minha vida começou a ser moldada dessa forma, cara. Então eu sou o quê? Eu não sou um marido perfeito? Não sou. Eu sou um marido que tem as minhas lutas, minhas dificuldades, assim como o pai, né? Até a gente começa a se expor na internet, falar algumas coisas, cara. Talvez as pessoas confundem e acham que está querendo passar uma imagem de vida perfeita. Não existe, cara. Não existe. Existe assim, ó, eu entendi um caminho, entendi que existe algo que, pô, tá me fazendo muito bem e que eu preciso estar nele. E às vezes, cara, eu sou humano, sou imperfeito e eu tenho as dificuldades. Eu vou cair. Exatamente. Agora, para onde que eu volto quando eu caio, né? Então, eu busco, cara, viver um casamento honrado, honesto, onde, cara, eu quero impulsionar minha esposa, eu quero que ela se sinta amada, bonita, se sinta segura, importante, né? Para os meus filhos, cara, formar. Na minha visão cristã, né? Filho são de Deus, Deus me confiou. Então, eu preciso entregar eles preparados. Preparados para o que eles vão encontrar na vida, né? Ter o exemplo. Ter o exemplo deles, né? Para eles poderem seguir esse caminho. Inclusive, eu falei disso esses dias com eles, gravando com eles. Falei, cara, eu preciso construir um caminho, não para dizer o que eles vão fazer ou não, com palavras. Eu preciso que eles reconheçam o caminho que eu estou fazendo. Tem que ser reconhecível. Pelo exemplo. O exemplo ele é muito mais impactante, cara. Exato. Eu posso falar uma coisa, mas se eu estiver vivendo outra... Cara, exato. Até digamos assim, porque se fosse divergente o exemplo que você tivesse da tua imagem do teu pai, talvez você nem queria seguir o caminho das óticas. Exatamente. Eu vou seguir meu caminho, eu quero ir lá saber. Assim como, né, teus filhos, putz, eu não quero ter essa vida do meu pai. Exatamente. Então, assim, muitas vezes ver o pai como exemplo é questão de inspiração, seja pelo caminho que ele queira seguir, profissão que ele queira seguir, mas que os exemplos dos princípios e valores sejam bem enraizados. Exato. Né? Isso é bem legal. E queria que você contasse um pouquinho sobre o New Legacy, esse projeto, se ele surgiu em Londrina, um projeto que até convidando aí o pessoal que tem interesse e conhecer mais, né? Isso é muito importante. Reuniões, como é que vocês fazem. Exatamente. Cara, o New Legacy Brasil, ele surgiu aqui em Londrina, tá? A gente estava em um treinamento, participando de um treinamento que era um treinamento baseado nos Navies americanos. Os caras trouxeram para o Brasil o treinamento, a gente foi fazer. Então ele é um treinamento vivencial que a gente participou, que isso é o que nos trouxe o impacto. E o que a gente viveu lá não tem nada desse treinamento que a gente trouxe para o Legacy, sim. Mas essa experiência e esse desejo surgiu nesse evento lá em Maceió. E a gente volta para Londrina e fala, cara, nós vamos fazer um treinamento nosso. A gente entendia que... Porque nós, como homens, a gente estava vivendo as nossas transformações, as nossas mudanças, os nossos impactos. A gente entendia que, cara, a gente poderia, com isso, impactar alcançar outras pessoas. Né? Trazer para uma vida, cara, é uma vida funcional, né? Uma vida onde... Pô, não adianta eu ter um trabalho muito bem sucedido se na minha casa eu estou ferrado. Também não adianta eu estar muito bem dentro da minha casa se, pô, profissionalmente eu não consigo crescer. Né? As áreas, olhar para a vida, para todas as áreas ali. Porque quando você está bem numa área, com certeza ela irriga as outras áreas. Se você estiver mal também, ela vai irrigar. Você saiu mal de casa, cara, eu falo, minha casa é meu porto seguro. Se eu sair mal com a minha esposa, porque, cara, a gente se desentendeu alguma coisa não está legal, meu dia é impactado diretamente. Então, a gente entendeu isso. E aí surgiu, cara, esse desejo de fazer o New Legacy Brasil. E a gente fez a primeira edição lá em 2023. Até, cara, o pessoal pergunta muito, né? Fala do Legacy, fala legendários, igual legendários, copiou. Quando a gente fez assim, né? Então eu falo, cara, Deus entregou esse projeto para nós. Eu acredito nisso de verdade. A gente não conhecia o Legendários. O Legendário não tinha dado esse boom que deu, né?
Nós não fizemos, a gente não conhece o Legendários. A gente tem pessoas que estão dentro do nosso ecossistema que já fizeram Lex, já fizeram Legendários. São caminhos diferentes, apontam para o mesmo lugar, mas são caminhos diferentes de chegar lá. E a gente começa esse treinamento, cara. Então é um ecossistema, é um treinamento. O New Legacy Brasil ele é um treinamento vivencial, 3 dias, onde a gente vai falar, cara, só para homens, e a gente vai falar dos papéis que o homem exerce na vida dele, cara. O cara como líder, como marido, como pai, como um empresário, como amigo, filho de Deus. Como a nossa vida, a gente cresce, né, cara? Todos nós crescemos dentro de lugares, ambientes, até dentro de casa. Muitas vezes a nossa identidade ela é deformada por conta de crenças que os nossos pais tinham, que as pessoas tinham ou que falaram sobre nós. Se a gente segue vivendo uma vida dessa forma, a gente não está vivendo o nosso melhor potencial, não está vivendo a nossa verdadeira identidade. Né, cara? A gente estava falando um pouquinho de identidade antes de começar aqui. As pessoas acabam se confundindo, cara, ficam perdidas, né? Então, lá, através desses dias, que, cara, não é bunda na cadeira, é muito legal. É imersão, não sei se você deve ter feito com certeza a experiência de imersão, o tanto de informação que você recebe, o tanto que isso tem de potencial de realmente mexer com você, ele é muito importante. E não é motivacional. Sim. E não pode ser, né? Então, Sim. não pode morrer ali. Então, a gente tem movimentos pós-legacy para esse cara continuar perto, vivendo esse ambiente. Porque assim, não adianta eu pegar... imagina um aquário sujo, eu pego um peixe... Tiro o peixe, eu dou um banho nele, mas eu volto indo para o aquário sujo. Esse cara ele escutou algumas coisas. Pô, isso aqui faz sentido, isso aqui é legal. Pô, realmente não dá para viver mais assim, eu vou mudar. Mas ele volta para o ecossistema, cara, o ambiente sempre vence. Sim. O ambiente sempre, onde ele está inserido sempre vence. Então, a gente tem no lago ali e às vezes no Zerão, dependendo quando tem corrida ou não, a galera se reúne para quem corre, quem caminha, caminha. E aí sempre tem uma palavrinha no final, a gente se encontra no futebol. Tudo evento sem custo. O futebol paga a quadra que a gente loca lá, é rachão, a galera faz. A gente tem encontros com quem já fez para alimentar de novo, trazer uma nova palavra, um incentivo, uma coisa que a gente vive, né, cara? Então tem sido assim um ambiente de muito crescimento mesmo. E os melhores feedbacks, né, cara, a gente tem dos caras, mas da família, assim, sabe? Eu vi as esposas. O quanto que aquilo mudou, né, dentro da casa dela, cara. Filhos que se reconciliaram com pais, cara. Sim. Cara, arrepia, porque assim, tem pai que não conversava com o filho, cara. Não conhecia o filho, não tinha intimidade nenhuma com o filho, cara. Nunca, tem um cara que fala, eu nunca tinha saído com o filho sozinho, só com o filho. O filho tem 18 anos, tinha 18 anos. Ele nunca tinha saído com o filho sozinho para ir numa padaria, por exemplo. Nunca tinha feito nada sozinho com o filho. Ou ele ia sozinho ou tava todo mundo junto, sabe? Então, a importância de você ter um tempo, né, cara? Dedicado para os filhos, dedicado para a esposa. Filhos, para a esposa. Sim. Né? Sim. Então, cara, é um treinamento de alto impacto, mas acima de tudo são homens ali dispostos a servir, cara. A gente vai ter agora a próxima edição e só de staff, que é a semana que vem agora, dia 21, 22, 23, só de staff a gente tem 100 pessoas, cara. São caras que já fizeram e que vão lá para servir esses caras, dando suporte, ajudar a prepaar. Bacana. E vivenciar um pouquinho dessa energia. Em média, vocês recebem, né, por encontro, assim, né, no caso, quantas pessoas? A nossa capacidade, hoje a gente sempre fez dentro da pousada Água Viva, que é ali entre Tamarana e Mauá da Serra. E a capacidade é de 100 pessoas. Então, nunca passou de 100 pessoas. Sempre de 80, 70, mas o máximo ali 100 pessoas que a gente consegue fazer por edição. Essa edição agora vai ser a 12ª edição. Que 12ª? Quantas por ano vocês realizam, assim? Cara, esse ano, essa daqui vai ser a 2ª, tá? Então talvez a gente tenha uma 3ª. Nos anos anteriores a gente chegou a fazer 4. Então, assim, a cada 3 meses, mais ou menos, a gente... 4 meses realiza uma. Tem feito uma edição ali. E a gente tem o Barbecue Networking também, cara, que é um evento que eu não trouxe aqui, mas esse é um evento que voltado para network, empresário. A gente leva uma palestra ali legal para empresário, para empreendedor. Barbecue e Networking. Quem palestrou foi o Richard, né? O Richard. O Richard, você conhece? O Richard falou, ele foi lá, trouxe a experiência dele no Largados e Pelados. Largados e Pelados. Fabiano Zenzin, que fez o Time Out agora também palestrou lá com a gente. Então, assim, é um evento muito legal, churrasco tipo americano, defumado, assim, sabe? Tem feito ali na Chácara Graciosa. Sim. Cara, um evento incrível, incrível. Muito bacana. Muito legal mesmo. Tem rodada de negócio, a gente faz, né? Depois da palestra, comeu ali, a gente faz uma rodada de negócio. Então, você pode se apresentar, falar do seu negócio. É muito legal, um evento bastante legal que também acaba contribuindo com a galera.
Fantástico. Bom, olha, se a gente vem se encaminhando para o final do nosso episódio, uma pergunta que a gente sempre faz para os nossos convidados, porque o intuito do Papo Gold é a gente enaltecer as pessoas que fizeram parte, fazem parte, que estão aqui na academia. Então, como a gente vê um grande empresário, um grande treinador, um grande atleta, e muitas vezes a gente está aqui, né? As pessoas estão treinando aqui embaixo, são inúmeras vidas também, inúmeros empresários, inúmeras pessoas que têm muito a nos ensinar, né? Então a gente faz essa questão porque a academia ela é muito rica. A gente quer trazer essa visão que aqui não é um ambiente só de treino, mas também onde a gente pode se aprimorar, as pessoas podem, né, se inspirar, né, com a história dos outros. E uma pergunta que a gente sempre faz no final de podcast é a história da VS Gold na tua vida. Legal. O que a VS Gold também impactou na tua vida? Legal. A VS, cara, não ainda era Via Sport. Não tinha nem o Gold ainda, era só Via Sport ali na JK. E eu comecei minha história na VS levando alunos meus de personal. A academia onde eu atendia fechou. E eu tive que migrar de uma hora para outra. Os caras fecharam a porta de um dia para o outro e eu migrei meus alunos todos para lá. E ali conheci o Sérgio, conheci a história dele, né, cara? Conheci o Guilherme estava ali ainda. A gente conheceu. Foi aí que a gente Você coordenou ali, né? Sim, eu comecei como depois o André coordenador. Suzuki ali. Isso, depois o André entrou, né, coordenação, acabei virando sócio depois do período, aí a gente ficou Legal. até acabar, né? A JK ficou até 2012 ali. Legal. Então eu começo ali e aí eu começo a treinar ali também, né, cara? E aí, pô, a VS virou a VS, a Via Sport Gold, hoje a VS Gold. E, pô, a estrutura de equipamento, de maquinário, de profissionais e, pô, o relacionamento que eu tenho, que eu conheço, a galera que é de formação comigo, personagens que continuam atendendo dentro da VS, né, cara? Tantos, pô, Pinduca, o Japa, o Guilherme, entre outros aí que a gente conhece e tá dentro. Então, assim, é um ambiente muito gostoso, cara. Eu adoro treinar na VS. Pô, os equipamentos, não tem nem o que falar, toda a qualidade que tem de maquinário, né, cara? Para mim é muito rico, assim, eu não troco, cara, de verdade. Eu fiz agora até o Total Pass para conta de viagem e tudo mais, mas até então, até 2 meses atrás, cara, era só ali mesmo e eu gosto de treinar. Hoje eu treino na Pará, mas vou começar a rodar mais também. Não treinei nenhuma vez na do Lago também, cara. Aqui nenhuma vez, nem na do Lago. Foi a primeira vez que você veio Primeira aqui? vez que eu venho aqui. Aqui também Moro aqui do lado. Conhecer, né? Até pra dar muito uma legal. olhada, né? E em breve teremos a unidade no Shopping Catuaí. Catuaí, eu vi, cara. Exatamente. Entendi, teremos fantástico. Exatamente. Tá crescendo demais, né, cara? Acho que o Sérgio e o Ricardo aí Deus. são caras visionários, caras que têm colocado energia para isso e, pô, conta com tantos profissionais aí também que podem dar esse suporte, então estão muito bem assistidos e, cara, a minha experiência com a VS é incrível. Bacana. E Wallace, queria deixar um espaço também para você compartilhar as tuas redes, as redes da empresa, onde as pessoas podem te conhecer um pouco mais sobre você, conhecer um pouco mais sobre a empresa. Então, fica à vontade. Legal. Então, a minha rede, meu Instagram é Wallace, @Wallace, né? Então, o Wallace é só isso mesmo, tá? Só que o Wallace é complexo, é WALASSI. Então é só isso, não tem nenhum número, não tem nada na frente, é só o Wallace. E no Instagram as lojas vão encontrar como Ótica Persona e Ótica Zeiss Vision Center. Então quando você colocar Vision Center, como é franquia, né? Eu sou franqueado, tem bastante no Brasil, mas você vai encontrar as operações de Londrina também. Bacana. E o New Legacy Brasil. No Instagram lá o treinamento também é New Legacy Brasil. Bacana. Mas queria agradecer pelo teu tempo, de conhecer você um pouco mais, agradecer também ao Guilherme, meu grande parceiro. Obrigado, gente. Pessoal, ficamos com esse episódio maravilhoso, então não se esqueça, né? Esse nosso projeto, o Papo Gold, realmente é para trazer história de pessoas que fazem parte, então quem sabe em breve também você está aqui, você que está escutando, você vai estar aqui contando um pouco mais sobre a sua história. E isso é muito bacana, porque às vezes você está aqui treinando, você está aqui fazendo um cardio, você realmente está aprendendo, se inspirando. Então é muito bacana esse projeto que a VS traz para nós. Agradecer o Sérgio, o Ricardo por nos propiciar esse projeto e esse projeto para vocês. Então, queria agradecer e pedir em troca, então, o teu like, a tua curtida e também para você ativar as notificações, tanto no Spotify quanto também no YouTube, para quando sair um episódio novo, você ser um dos primeiros a receber essa notificação. Então, ficamos com esse papo muito bacana, esse papo foi maravilhoso e esse papo foi Gold. Até a próxima, pessoal. Obrigado. Valeu, obrigado. Valeu. Show de bola. Muito bom.